Olá, boa noite para você que nos assiste de todo o país neste momento. Qual o futuro do Partido Progressista, o PP, uma das mais tradicionais legendas da história do país, e o que os deputados e senadores discutem nas hostes do partido sobre reforma política, tão propalada há anos, mas que aos poucos vai avançando no debate no Congresso Nacional? Conosco hoje o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ele é líder do partido na Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leandro, boa noite, Fábio, boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui e espero que nós tenhamos a oportunidade de esclarecer realmente todos os temas que nós possamos discutir com a maior clareza e tranquilidade possível. Estamos às suas ordens. Muito bem, o deputado é alagoano, filho do senador Benedito de Lira. Um abraço também para o senador. Denise Rotenburg, minha colega de apresentação, boa noite. Boa noite, Leandro, Fábio, boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite para você que nos assiste. Hoje conosco na bancada o jornalista Fábio Góes, ele é repórter do site Congresso em Foco. Boa noite, Fábio. Boa noite, Leandro, boa noite, telespectadores do Tribuna, boa noite, deputado, Denise, é um prazer estar aqui de novo. Quero deixar um abraço também para os diretores, o diretor do Congresso em Foco, Silvio Costa, e o editor Rodolfo Lago, que liberaram o Fábio aqui para estar conosco. Muito bem, o deputado Arthur Lira é o nosso convidado de hoje. Ele é líder do PP, o assunto reforma política e outros temas correlatos. Você pode participar, o programa é ao vivo em rede nacional, por telefone, e-mail, Twitter, a Denise já está conectada aqui. Saiba como mandar suas perguntas. A Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432. Pela internet, através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter @DeniRotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. O deputado Arthur Lira começou sua vida política em 1991 em Alagoas. Foi vereador em Maceió, deputado estadual por 3 mandatos, é deputado federal de 1º mandato. Agropecuarista, advogado e empresário. Representa a bancada do PP hoje aqui na Tribuna Independente. Deputado, recentemente o senador pelo seu estado, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, fez uma colocação muito pertinente por quem cobre política, que é a chamada judicialização da política no STF. Ele não foi uma crítica, mas ele lembrou que hoje os homens mais poderosos do país são os 11 togados do Supremo Tribunal Federal, que o Congresso ajudou a colocar ali também. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com ele e o que o PP está debatendo internamente sobre uma eventual reforma política para fortalecer o Congresso. Olha, veja bem, a questão da judicialização da eleição é uma coisa que não depende só do STF, talvez muito pouco do STF. É uma questão, de uma maneira geral, da justiça eleitoral e das brechas da legislação que nós, propriamente nós, os políticos que fazemos as leis, deixamos. Se a gente cria, se nós não regulamentamos com clareza, com toda a exatidão do teor, do que nós podemos fazer, discutindo, debatendo, levando tempo, mas fazendo isso à exaustão, nós não podemos só nos queixar da judicialização, né? A partir do momento que um prefeito se elege, que ele deixa de cumprir determinadas condições, que um deputado se elege, que deixa de cumprir determinadas condições, que sejam pré-requisitos, que esses pré-requisitos estão constantes nas falhas da legislação, a justiça ela tem que fazer o seu papel. Nós é quem temos que trazer e prover essa discussão. E nessa discussão, volta agora com muita força pelas dificuldades do momento, por tudo que acontece ultimamente na política, pelas situações difíceis que o Brasil enfrenta com a eleição de 2 em 2 anos, o tema da reforma política. E aí está, mais uma vez, a oportunidade que nós temos de discutir esse tema com muita serenidade, tentando fazer um filtro no que é possível fazer, porque, veja, você disse aí, eu comecei a minha vida política em 91, como vereador, e desde aquele momento que eu lutava e tinha o anseio de que o Brasil, já naquele momento, sofresse algum tipo de modificação na sua maneira de fazer eleição, na maneira de conter os gastos, porque nós falamos aqui em tudo, mas principalmente se a gente tocar num assunto muito delicado, que é prestação de contas eleitoral.
como o orçamento do Brasil, como o orçamento de estados e de municípios, é uma coisa fictícia. Ele não traz, na realidade, o que acontece, todos nós sabemos, é impossível para acontecer, e as dificuldades que o momento impõe trazem para o plenário da Câmara, com muita responsabilidade, com o esforço dos companheiros que compõem lá a Comissão da Reforma Política, a oportunidade de que a gente trate esse assunto, que possa, ainda esse ano, ainda na mesa do presidente Marcos Maia, trazer uma mini-reforma, um embrião de reforma para o que seja possível ser feito neste período. Há uma proposta, outro dia o senhor estava até comentando lá no cafezinho da Câmara sobre uma proposta que está sendo debatida. Eu queria que o senhor pudesse detalhar. As pessoas vão votar, se for aprovada essa proposta, no partido e não mais no deputado? Ou seja, vai acabar aquele negócio da carona de um deputado ter pouquinhos votos e acabar entrando, por exemplo, em São Paulo, veio o deputado Tiririca com um caminhão de votos e trouxe enganchado Valdemar Costa Neto. Isso se repete se essa proposta for aprovada? Olha, os deputados que compõem a comissão, né, desde o seu presidente, seu relator, que eu quero fazer justiça, o deputado Fontana, está fazendo um esforço monstruoso para conseguir aprovar a reforma política na Câmara dos Deputados, conversando com todos os partidos, os maiores, os menores, os mais ideológicos, os menos ideológicos, os mais pragmáticos, os menos pragmáticos. Não é fácil você chegar a uma situação de construir algum tipo de consenso, não é brincadeira. Então, o que nós estamos focando, o que nós estamos discutindo, é que nós temos que trazer essa discussão para pelo menos 3 ou 4 pontos. Se nós conseguirmos construir um consenso na Câmara entre 3 ou 4 pontos, quais sejam eles, coincidência de mandatos, para que a gente saia dessa situação de eleição de 2 em 2 anos, que prejudica literalmente o nosso Brasil, para literalmente de ano em ano, para orçamento, param as obras, ninguém aguenta, custo eleição, o que se gasta com a justiça eleitoral para fazer essas eleições, o que se tem de solução de continuidade de investimentos por causa desse período, além de que é uma coisa que fica extremamente desgastante. Então, coincidência de mandatos seria um ponto que nós estamos brigando para ter como unanimidade. Seria o outro, fim de coligação proporcional e o sistema de financiamento público de campanha. Nós atacaríamos aí o problema que já estão debatido hoje como Caixa 2 e essas confusões todas e o risco de se fazer uma eleição hoje em dia. Você trabalha realmente com a situação da fidelização partidária, você vai estar dentro do partido que melhor lhe convém, que melhor você se identifica, e você vai para a coincidência de mandatos, Denise. Se nós conseguirmos fazer com que, Leandro, esses 3 pontos saiam de uma maneira quase que unânime do plenário da Casa, aí os outros temas, que são muitos, de domicílio eleitoral, de prazo de filiação, enfim, de muitos outros temas que vão sair para os destaques, e aí vai para o voto, vai para a discussão. Eu rezo e trabalho há muito tempo para chegar nesse momento de ansiedade, de mudança, para mudar o nosso sistema. Será o primeiro passo, será a primeira discussão para nós chegarmos a um momento de sistema eleitoral ideal. Então, você fez a pergunta, os puxadores de votos perdem importância? Eu acho que perdem. A partir do momento que você possa ficar num projeto sem coligações, que os membros e os candidatos sejam do seu partido e que você atinja, como é o que vem se discutindo com o relator e os partidos, você vai pegar, vou citar, por exemplo, o meu estado, que é Alagoas, é um estado pequeno que tem 9 federais. Então você sai o PP sozinho com a sua chapa e pode apresentar 9 mais a metade, e vai ser arredonda, então 9 com 5, 14 candidatos. Então o PP sai com 14, o PMDB sai com 14, o PT sai com 14, no máximo, respeitadas as proporções das mulheres, e aí todos vão para a campanha. O voto pode ser nominal, não é uma questão fechada, e pode ser votado em lista. Isso ainda não fechou, mas os partidos saem só. E se mantém o quociente eleitoral. Então, no meu estado, vamos supor que para eleger um deputado federal, se precisa de 300 mil votos. Então, cada partido individualmente vai ter que atingir nominalmente 300 mil votos. Tá? E a cada 300, extingue-se a sobra. Então, você, se tiver 300, faz um no quociente, o mais votado. Se você tiver 599, continua fazendo um. Se você tiver 600 mil, aí você fará o segundo.
Então, eu vou trazer para uma realidade do meu estado que é mais fácil do que os outros estados. Então, o PT, vamos supor, que atingiu o coeficiente com uma vaga. O PMDB atingiu o coeficiente com 2 vagas. E o PP, que eu não vou me deixar de fora, atingiu o coeficiente com 1 vaga. Então, nós ocupamos, por coeficiente, 4 vagas. 4 das 8 vagas. 4 das 9 vagas, 9. Lá são 9. Então, a partir daí, você separa os 4 que foram mais votados dos seus partidos, que elegeram pela somatória de votos do quociente, e a partir daí, no meu entendimento, no entendimento do PP e no que nós estamos travando, eleger-se-ão os 5 mais votados independentes de coligação. Aí vão entrar os outros, ou de partidos pequenos, ou de partidos grandes, que tiveram votações expressivas, para que a gente pare, porque o Brasil, num pluripartidarismo demasiado como a gente vive, tá certo? Nós não temos, no meu ponto de vista, no ponto de vista do nosso partido, uma consciência, uma tradição partidária. Então, o eleitor de norte a sul, ressalvadas raras e honrosas exceções, vota no candidato. E a maior injustiça que se pode ter hoje é um candidato ser sufragado com 100 mil votos, com 120 mil votos, ficar de fora para um candidato com 5 mil votos, 7 mil votos, 10 mil votos, 20 mil votos, que não tem a representatividade eleitoral que aquele outro candidato teve, vem assumir o mandato. Então, esses pontos, principalmente este, e mais o financiamento público, que é alguma coisa mais complexa, eles vão dar uma segurança maior para o eleitor, uma maior fiscalização para os candidatos, uma maior fiscalização para a população, e as eleições elas irão transcorrer, sem sombra de dúvidas, no clima de mais normalidade. Agora, o senhor acha que é possível aprovar esse projeto, uma vez que a maioria dos deputados que está lá hoje entrou por essa coisa da carona? Como é que faz? Porque vai mudar, né, essa... Vão ser corrigidas. Então, como é que essa turma vai aprovar essa proposta? Mas veja bem, os casos assim mais drásticos são minoria, né? Você entra na carona porque você não fez a legenda necessária. Então, no meu estado, eu volto a dizer, a legenda, vamos supor, 300 mil votos. Nominalmente, nenhum deputado faz 300 mil votos no meu estado. Então, todos são eleitos pelos coeficientes eleitorais e pelas sobras partidárias. Quando você faz esse dueto do partido sozinho, trabalhar para atingir o quociente, tenha ele 14 candidatos ou não, você pode ter 3, 4, 5 e fazer o quociente. Você pode sair sozinho, não fazer o quociente, mas ser muito bem votado e entrar na segunda parte da nossa reforma, que é o quê? Os candidatos mais votados. Então, eu acho que pode não atender a 100%, mas vai atender uma maioria expressiva dos deputados e atender não só os deputados, mas atender a população. A vantagem dessa reforma é porque ela vai dar à população o direito de ter representando quem realmente ela escolheu. Você vai saber em quem você está votando. Não você está votando numa coligação e você vota em A e elege D, né? Sem absolutamente nenhum tipo de conexão.